Agora é a hora da prestação de serviço, né? A gente fala muito sobre o atendimento do SAMU, né? Serviço de urgência e emergência, mas afinal, quando é que a gente pode efetivamente acionar o 192? Então, vamos pedir ajuda a quem está lá, né? O Dr. Tiago Bissoli é médico, é responsável técnico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192 aqui no Espírito Santo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Obrigada pela sua gentileza. Me fala, você deve receber ligações de todos os tipos aí, né? Com certeza. Chamada do estado inteiro, vários tipos de chamado, vários tipos de urgência a gente atende. Isso aí. E é importante a gente explicar o que é urgência e o que é emergência para vocês. Então, a gente entende como emergência e urgência aqueles casos que precisam do atendimento imediato de um profissional de saúde. Em que o atendimento no local ele é fundamental para a melhora da saúde desses pacientes. Uhum. E é algo que a gente não consegue colocar, por exemplo, num carro e levar para um pronto-socorro? Então, Fernanda, quando a gente precisa de um atendimento no local, por exemplo, o engasgo, é tempo dependente. Então, a gente precisa de, além de orientar por telefone o que fazer numa situação de engasgo, esse tempo de levar para o pronto-socorro pode ser um tempo muito longo, muitas vezes pode perder uma vida por esse tempo. E tem outras situações, como por exemplo uma parada cardiorrespiratória, que precisa de um atendimento da equipe de emergência, da equipe do SAMU no local. Então, nesses casos, são os casos que a gente realmente prioriza. Ou, por exemplo, acidentes de trânsito, a gente tem visto bastante agora acidente com essas ciclomotores elétricos. Então, o atendimento dessas vítimas que estão em sofrimento em via pública precisa de ser realizado pelo SAMU. Entendido. Quantas ligações em média vocês recebem, Tiago, por dia? Aproximadamente 2.000 ligações por dia. Uhum. Nem todas essas ligações se convertem realmente em chamados. Dentre todas essas ligações, às vezes tem orientação também. Uhum. E como que é esse primeiro contato entre a pessoa que está lhe dando assistência, ou ela própria, precisando de um socorro, e o atendente? Então, o primeiro contato, o usuário, ele liga para o número 192, e aí é muito importante prestar bastante atenção em todas as orientações, porque a gente precisa de colher informações sobre o local onde está ocorrendo o incidente. Então, o primeiro contato é com a telefonista, não é direto com o médico. Então, a telefonista vai colher informações sobre o endereço, O endereço ele não aparece automaticamente para a gente na nossa tela, apesar de muitas pessoas acreditarem nisso. A gente precisa de coletar esse endereço de forma bem detalhada. Afinal de contas, é a única forma da ambulância conseguir chegar ao local, se esse for o caso. Uhum. E a gente colhe informações sobre a pessoa que está passando mal, sobre a vítima. A gente precisa saber sobre a idade da pessoa, a gente precisa saber minimamente sobre em que condição que essa pessoa se encontra. Uhum. Mas esse é um tempo precioso, né? Eu imagino para quem está, por exemplo, com insuficiência, né? Isso, então, nesse momento aí é um momento de calma, porque vai colher as informações, terminado de colher essas informações de endereço, idade, sexo, aí sim é transferido para o médico. Então o médico já recebe essa transferência de ligação interna com informações sobre onde que está ocorrendo o incidente, sobre qual é a característica dessa vítima, e aí começa, primeiramente, colher algumas informações. Existe um protocolo para colher essas informações, então são feitas algumas perguntas para entender sobre o que se trata. Essas perguntas são perguntas muito objetivas, que qualquer pessoa, não precisa ser da área de saúde, é capaz de responder. E por meio dessas perguntas é que é determinado um nível de gravidade para essa vítima, se ela realmente precisa de um atendimento de um médico presencialmente, ou se ela precisa de uma ambulância básica, ou até mesmo somente uma orientação no local. Em alguns casos, a gente pode inclusive orientar a levar por meios próprios
para a unidade de saúde mais próxima, pronto-socorro mais próximo. Não são todos os casos que o SAMU leva para o hospital. A gente precisa de trabalhar com uma rede de priorização, né? Porque não tem uma ambulância para cada pessoa no estado. Então a gente precisa de priorizar os chamados com base na gravidade. Então, situações de engasgo, infarto, acidentes graves, esses recebem a priorização. A gente chama de chamados classificados como vermelho, né? E aí, paciente com dor nas costas, com uma queda da própria altura, sem grandes lesões, aí são situações em que a gente orienta que vá ao serviço de saúde por meios próprios, né? Porque a gente realmente precisa priorizar situações onde o risco à vida, né, é tempo dependente. Uhum. Qual é a cidade de onde mais vem ligações para o SAMU? A região metropolitana é o local onde realmente tem o maior número de chamados do estado, né? Representa aproximadamente 50% dos chamados do estado do Espírito Santo, né? Só a região metropolitana. E vocês... A cidade de Vitória, Serra, Vila Velha realmente são as cidades com maior número de chamados. E vocês já estão em todos os municípios? A gente presta atendimento em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Apesar de nem todos os municípios possuírem uma ambulância, né, há municípios que estão próximos, né, uma ambulância pode atender 2 municípios consecutivamente. Então, não necessariamente você tem uma base, mas a sua ambulância se desloca até lá? Se desloca lá, atende todos os municípios do Espírito Santo. Aham. E vocês recebem ainda muitos trotes também, pensando, né, de que é um número que é fácil, né? 192? Olha, reduziu muito o número de trotes. Que bom. Né? Hoje não tem sido um dos maiores problemas nossos, não. Mas ainda existem algumas situações de trote, de assédio por telefone, mas a tendência é diminuir, ainda mais com a possibilidade do rastreio das ligações, isso tem diminuído bastante. Isso é crime, não é, Thiago? É crime e atrapalha o serviço, né? Atrapalha quem realmente está precisando da ambulância, pode obstruir a linha, né? Demora a chegar a ambulância porque outra pessoa está utilizando. Uhum. Né? É importante que todos os ouvintes compreendam essa necessidade de deixar a linha desobstruída, não utilizar de forma inadequada o SAMU. Uhum. Quais foram as situações mais complicadas, assim, mais complexas que você já enfrentou aí pelo SAMU? Complicados geralmente são as situações, Fernanda, que envolvem múltiplas vítimas, né? Então essas situações, né, quando envolve escola, quando envolve ônibus, né? Então essas situações realmente são as mais complexas, que demanda além de uma quantidade de recurso muito maior, precisa de ter muito recurso para aquele momento, né? Então imagina só que tem a população toda, por exemplo, do município de Vitória sendo já atendida pelas ambulâncias do SAMU e acontece eventualmente um acidente, uma catástrofe que envolve 5, 6 vítimas, né? Então ter essa quantidade de ambulância disponível naquele momento nem sempre é tão fácil, né? Uhum. Precisa de ter todo um realocamento, repriorizar os chamados, e isso a nossa equipe faz de uma forma brilhante, a análise de todos os chamados para priorizar aqueles com maior risco, né, de vir a uma sequela grave ou a óbito. Esses chamados eles são priorizados em detrimento dos demais. Entendido. Thiago, eu vou pedir para que você fique comigo na linha. Vou só para o repórter CBN e volto, porque os ouvintes estão me mandando aqui um monte de pergunta para você. Que ótimo. Vamos lá. Eu estou conversando ao vivo com o Thiago Bissoli. Ele é médico, ele é responsável técnico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192 aqui no Espírito Santo. A gente sempre tem muitas dúvidas, né, sobre esses serviços de urgência e emergência. Quando que a gente aciona? Para a gente pode ser uma urgência, né? E não necessariamente é possível acionar o serviço e o atendimento até a nossa casa, até o local onde esteja ocorrendo, né, essa situação aí complicada envolvendo saúde. O Thiago gentilmente ficou aqui depois do repórter
repórter CBN para esclarecer as dúvidas de vocês. Vou começar com a do Giovanni. Tiago, olha que legal, hein? Diga. Bom, quando a gente ouve a ambulância do SAMU, ou avista ela pelo retrovisor do carro, a gente vai para a direita, vai para a esquerda, o negócio é abrir espaço, não é isso? Então, existe uma regra, né, que a pista da esquerda ela tem que ser destinada aos veículos mais rápidos, né, uma regra de trânsito. Então, quando a gente avista um veículo de emergência, e não só o veículo do SAMU, o ideal é que a gente dê espaço, né, mude para a pista da direita para que a ambulância possa ultrapassar pela esquerda. Tá? Então, já escutou o volume da sirene, né, o barulho da sirene aproximando, muda para a pista da direita e deixa livre a pista da esquerda para a ambulância, para os veículos de emergência de uma forma geral. Essa seria a regra. Né? O mesmo Giovanni disse que já acionou o 192 e as orientações que vocês encaminham já por telefone são importantíssimas, né? Ele está dando parabéns aí ao trabalho de vocês, tá? Opa, muito obrigado, Giovanni. O Roberto, ele disse que certa vez a esposa caiu no banheiro. Ela se machucou, eu também liguei para o SAMU. E ele disse, olha só, que até o médico autorizar uma vaga para o hospital, houve uma demora muito grande do socorro para o deslocamento para um hospital. Me explica isso aí, Tiago, como é que funciona? Então, Fernanda, depois que acontece o atendimento no local, é importante que a gente tenha também um hospital para receber esse paciente. O SAMU, ele é gestor das vagas de emergência dos leitos dos hospitais do Espírito Santo. Então, a gente tem o conhecimento sobre quais hospitais têm vagas disponíveis para poder a gente encaminhar o paciente para o melhor recurso. Não seria de bom tom o SAMU levar um paciente, por exemplo, sofreu um AVC para um hospital que não atende AVC, para uma pessoa que sofreu uma queda para um hospital que não atende trauma, né, doença traumato-ortopédica. Então, a gente precisa de verificar se tem leito disponível, a gente precisa de obedecer a planilha, né, de referência para que a gente leve o paciente para o melhor recurso possível. Tá? O pessoal da Guarda de Vitória também parabenizando o serviço de vocês, diz que é uma excelente parceria, viu? É o Guarda Barbosa. Obrigado, Guarda. Ouvindo a gente. O Gledson diz o seguinte, as ligações que vão para o CIODES também são encaminhadas para o SAMU? Não, as informações, as ligações que são encaminhadas para o CIODES, né, elas não são encaminhadas, existe sim um trabalho para isso ocorrer no futuro, mas atualmente isso não está acontecendo. Inclusive, nesta semana, a gente já tem trabalhado essa intercomunicação entre CIODES e SAMU, mas isso ainda não funciona. Tá? Muito provavelmente, no futuro próximo, a gente vai conseguir conectar essas duas centrais telefônicas. Tá? Ainda não existe, mas estamos aí na esperança dessa comunicação vir em breve. O Luciano também falando dessa dificuldade, às vezes, de você dar uma localização exata, que você me disse que é uma das perguntas iniciais, né? Isso mesmo. Então, Luciano, a gente precisa muito dessa localização. Se a gente não tem a localização exata de onde está, o principal objetivo, que é a chegada da ambulância, não ocorre. Né, que a gente precisa saber exatamente o local. E aí, nessa situação entram pontos de referência, nomes de avenida, locais próximos. Isso tudo ajuda muito a gente a identificar o local onde aconteceu o incidente. Ele está citando um caso aqui no contorno, que ele realmente não conhecia o local, não tinha quilometragem, enfim, e que teve dificuldade para acionar o serviço por conta dele não conseguir dar o endereço correto. Aí, realmente, sem o endereço, não tem como. Aí é melhor identificar o endereço, né? Antes de ligar. Hoje em dia, todo mundo tem celular, consegue identificar que posição que está, e aí sim ligar para o SAMU. Sem saber onde está, também não tem como informar onde que está acontecendo a ocorrência, e a ambulância não tem como chegar. Então, ter esse conhecimento prévio antes da ligação é fundamental para não perder tempo.
Uhum. Ô, Tiago, o Alex está perguntando se além do SAMU, as ambulâncias de remoção, de um modo geral, elas também têm prioridade? Tem, né? Tem sim, tem sim. Tá? A maioria dos serviços de remoção, além do SAMU, eles trabalham com sistema de priorização. Tá? Afinal de contas, precisa de chegar primeiro no hospital aquele paciente que tem o risco de sofrer danos e sequelas mais rápido. Né? Ele Então, disse que já viu muitas ambulâncias, né, passando apenas com motorista, é porque eles estão indo socorrer. Ah, pois é, não é só com o motorista, é porque não dá para enxergar o atendimento que está acontecendo atrás. Né? Enquanto o motorista está dirigindo a ambulância, o socorrista está no salão da ambulância, que é na parte de trás, atendendo a vítima. O atendimento ela continua. Tá? Então, se você está vendo só o motorista, provavelmente o que está acontecendo é um atendimento no salão da ambulância. E por falar em motorista, gente, todo o meu respeito a vocês médicos, mas esses motoristas são guerreiros, hein, Tiago? A turma é realmente fera, tá? Precisa de fazer muito treinamento, eles passam por um treinamento bastante minucioso, eles têm que passar pelo curso de condutor de veículo de emergência, eles passam pelo curso de socorrista, então eles têm uma capacitação grande até chegar, né, a pilotar uma ambulância de urgência e emergência. E eles são médicos, enfermeiros? O motorista não necessariamente? Não, o motorista é um condutor socorrista, ele é um condutor que tem que ter a CNH, tem que ter habilitação para conduzir veículo de emergência e precisa ter também um curso de socorrista. Tá? Uhum. Algumas ambulâncias, elas dispõem de motorista, né, condutor socorrista, mais o enfermeiro, mais o médico. Essas são as ambulâncias avançadas. Outras ambulâncias têm somente o condutor socorrista mais um técnico de enfermagem. É a maioria das ambulâncias, porque a grande maioria das vezes o técnico de enfermagem mais o condutor socorrista são capazes de realizar o atendimento. Uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, quebrou a perna, então precisa de imobilização e levar para o hospital, né, de referência mais próximo. Outras situações, como por exemplo uma parada cardiorrespiratória, a gente encaminha a ambulância mais próxima, que muitas vezes pode ser uma ambulância básica, com técnico e condutor socorrista. Mas a gente aciona junto uma ambulância avançada, né, que vai chegar às vezes depois da ambulância mais próxima, e aí essa ambulância ela vem com condutor socorrista, com enfermeiro e um médico para fazer esse atendimento com maior complexidade. Muito bom. Olha, eu estou aqui, né, com ouvintes não só do Espírito Santo, como também tem um nosso que está nos Estados Unidos, que está te mandando um áudio. É o Leonildo. Bom dia, CBN Vitória. O Brasil, ele tinha que ser um país de primeiro mundo. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Aqui as pessoas evitam de chamar a ambulância que contém um acidente, uma ocorrência maior. As pessoas evitam de chamar a ambulância porque o valor cobrado de 2 a 3 mil dólares só por você ter pego na ambulância você tem que pagar. Então, o Brasil está de parabéns. O SUS está de parabéns, né? Tem um sistema de saúde aqui nos Estados Unidos, é tudo pago. Isso é verdade, não é, Tiago? É isso mesmo, né? Então, o SUS, ele, né, dá a oportunidade de todo cidadão brasileiro de receber o atendimento 100% gratuito do início ao fim, né? Desde o atendimento no local do incidente, né, passando aí pelo atendimento no hospital e, se necessário, o atendimento de recuperação dessas vítimas de acidente ou de qualquer outra doença. Olha, um ouvinte nosso certa vez já foi socorrido por uma moto-socorro. Como é que chama aquele veículo? É a motolância. A motolância atualmente não existe mais no estado do Espírito Santo. Atualmente a gente substituiu as motolâncias, por outros veículos de ambulância. Por ter mais capacidade, né, por ter mais capacidade de tratamento e poder remover o paciente. A motolância era muito boa para chegar rápido, mas não tinha capacidade de remoção do paciente. Então foi sendo substituído, se eu não me engano, acho que eram duas equipes de motolância que haviam no estado do Espírito Santo, há cerca de uns 5, 6 anos atrás, não me recordo bem, mas foram substituídas já.
Uhum. O Manolo está deixando como sugestão aqui, olha, uma forma da gente compartilhar a localização exata entre o atendimento e vocês. Acho que por aplicativo, né? Um futuro aplicativo Isso. aí do SAMU. Quando tem muita dificuldade em localizar, Fernanda, a gente orienta o usuário a entrar no celular e a gente orienta a passar a latitude e a longitude. Outra situação que a gente já vem buscando é justamente essa situação do aplicativo para poder facilitar essa localização. O problema do aplicativo é que precisa da internet, né? Então nem todo lugar com aplicativo vai funcionar. Existe alguma possibilidade que vem sendo construída no Brasil da triangulação das bases de telefone celular. Uhum. Então é uma outra tecnologia que está chegando no nosso país, né? E a gente, assim que tiver ela disponível, a gente já pretende utilizar para que a gente possa identificar por meio de triangulação. Isso ainda não funciona aqui no nosso estado, tá? Mas a gente já vem estudando essa possibilidade com uma certa urgência para poder facilitar. Inclusive, reduziria o tempo desse primeiro momento de coletar os endereços. Mas deixando claro para os ouvintes, a gente ainda precisa de coletar os dados do endereço para que a ambulância possa chegar. Isso ainda não existe aqui no Espírito Santo, tá? No Brasil ainda é embrionário, né? Essa tecnologia. Os serviços ainda de urgência e emergência ainda não dispõem dessa tecnologia amplamente. Entendido. Mas vocês estudam, então, um aplicativo futuro? A gente estuda a possibilidade do aplicativo, a gente estuda a possibilidade da triangulação, tá? São tecnologias que a gente vem buscando, né? Existem prós e contras em todas as situações. Do aplicativo existe um problema que é a pessoa ter que instalar o aplicativo para poder depois fazer a ligação, né? A triangulação não precisa de instalar nada. Então parece ser uma coisa mais rápido, mais compatível com o serviço de urgência e emergência, para que a gente possa, né, prestar esse atendimento mais rápido. Entendido. E não sabendo aonde que está, durante a ligação a gente consegue orientar o usuário a olhar no celular a latitude e longitude, que são as coordenadas, né, do GPS, para identificar a localização da pessoa. Isso aí a gente já orienta por telefone em algumas situações. Isso Principalmente em zona rural, né, que às vezes não tem o nome daquela via, daquela rua, daquela estrada de terra, né, e aí a gente colhe a orientação por meio de dados de latitude e longitude do GPS. Entendido. Tiago, ficaria aqui horas contigo, viu? Adorei essa nossa conversa. Espero que a gente tenha ajudado mais pessoas, né? Gostei muito também, Fernanda. Se precisar, pode ligar para a gente novamente, né? O SAMU está de portas abertas aí para atender a população e para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Isso aí. O Tiago Bissoli, o nosso convidado, ele é médico e responsável técnico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, né? Eu agradeço aqui a gentileza dele conosco, já para que a gente possa, de certa forma, trazer informação que também salva a vida, né? Tiago, até uma próxima. Até uma próxima, Fernanda. Um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes da CBN. Bom dia.